Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se as coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Daí vem o versículo 4, que é o que eu vou falar hoje, que diz assim: pela fé. Qual o nome que aparece? Pela fé? Está fraco. Pela fé? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Somente até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, nesta noite, através da palavra do Teu Espírito Santo, que o nosso coração esteja pronto, Senhor, e sedento para receber esta palavra. Venha nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, amém? Glórias a Deus, amém. Bom, queridos, eu estou iniciando uma série de mensagens. Na verdade, eu já iniciei ontem esta série de mensagens, porque eu estava orando, pedindo para que Deus me direcionasse, para que eu pudesse trazer uma palavra dele, do coração dele, para as nossas vidas nessa noite. Quem entendeu? Diga amém. Para esse culto de agora, para o culto de ontem, de obreiros que nós tivemos. E eu orei essa semana. E é interessante, queridos, porque as coisas espirituais, elas funcionam de uma forma tremenda. Essa semana, melhor dizendo, agora dia 14, vai completar um ano que eu escrevi o meu último livro. E geralmente eu escrevo um por ano. E como teve muitas coisas, como teve a reforma e outros projetos e tantos outros convites que eu tive que atender esse ano que passou, eu não pude focar. Eu tinha algumas coisas que eu gostaria de escrever, alguns assuntos que eu gostaria de colocar no papel, não só pregar, mas pôr no papel, fazer virar livro. Mas eu não tinha ainda uma direção bem certa. E eu comecei a orar também essa semana. E Deus me deu não só uma palavra para o nosso culto de obreiros, para o culto de hoje, mas Deus me deu uma série de mensagens. Então eu vou pregar, eu acho que umas 10 ou 12 vezes esse texto de Hebreus 11. Você vai me ouvir falar desse texto algumas vezes. E quando Deus começou a falar comigo e ministrar no meu coração, Deus colocou o desejo para que eu fizesse um livro em cima desse projeto. Então, queridos, você que vai ouvir as mensagens, hoje e as próximas, você vai ouvir o que eu vou colocar no livro. Vai virar um livro isso daqui. Amém, queridos? Quem entendeu? Diga amém. Então, não é só uma série de mensagens, não é só uma pregação, não é só uma série de mensagens, mas é um livro. É um projeto que Deus colocou no meu coração, e quem sabe esse ano ainda eu consiga preparar esse material. E o que Deus colocou no meu coração é algo extremamente atual, porque quando eu leio aos Hebreus, eu estou lendo uma carta, que na verdade não é uma carta,
por mais que ela seja chamada de epístola, Hebreus não é uma carta. Hebreus é uma pregação. Tecnicamente não é uma carta, por mais que ela recebe o nome de epístola, de carta, mas não é uma carta, é uma pregação. E é uma pregação que exorta, chama a atenção. E se nós olharmos para o contexto do autor, porque a gente não sabe quem também foi o autor, não tem como afirmar se foi aquele ou aquele outro, então não tem como afirmar a autoria, mas quem escreveu esta carta, primeiro, estava inserido numa época que a igreja de Cristo, ela estava num momento difícil. A igreja de Cristo, ela estava passando por um processo difícil, que não é diferente da nossa atualidade. Nós estamos, aumenta para mim, irmão, o microfone, por favor. Nós estamos num momento difícil. Nós estamos numa época, nós estamos numa época em que muitas pessoas estão esfriando na fé. Muitas pessoas estão deixando de servir a Deus. Hoje em dia nós temos muitas pessoas frustradas com a igreja, frustradas de estarem num culto como esse. Existem muitas pessoas que um dia já fizeram a obra e simplesmente pararam de fazer a obra. Exatamente igual essa época aqui. Então essas pessoas, para que esse autor escreveu, elas estavam passando por esse processo. Primeiro, um processo de perseguição, e por isso eles estavam tristes e demandando da igreja. E o segundo momento, eram pessoas que estavam deixando de fazer a obra. Então esse autor, ele escreve essa carta, ou ele traz essa mensagem, dizendo para todos: olha, é tempo de nós voltarmos. Nós não podemos esfriar espiritualmente. Quem entendeu, diga amém. Então diga para o seu irmão do lado: nós não podemos esfriar espiritualmente. Estava difícil, estavam sendo perseguidos, estavam desanimando. Então o autor trouxe essa carta, essa pregação. E esse autor, eu costumo dizer que Hebreus, junto com Romanos, Hebreus, Romanos e Apocalipse são os 3 textos mais difíceis do Novo Testamento. E por que Hebreus é difícil? Porque essa pessoa que escreveu, ela fez uma espécie de ponte. Porque ao mesmo tempo que ele fala do Antigo Testamento e de coisas do Antigo Testamento, ele fala da graça, ele fala de Cristo. Então ele está falando para 2 tipos de pessoas, para 2 realidades diferentes, que para nós entendermos, nós precisamos conhecer tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E entre as coisas que ele fala, primeiro, ele vai dizer que Jesus, ele é maior do que o sacerdote que existia lá no Antigo Testamento. Porque o sacerdote do Antigo Testamento, ele fazia aquela ponte de ligação do povo com Deus. Quem entendeu, diga amém. E o autor falou assim: agora Jesus é o nosso elo de ligação. Se lá no Antigo Testamento nós precisávamos do sacerdote, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluias! Olha que maravilha! Glória a Deus. Depois ele fala assim: olha, Jesus, ele é maior do que os anjos. Os anjos são seres espirituais. Quem acredita que anjo existe? Diga amém. É claro que existe. Tem um anjo aí do teu lado. Essa pessoa é um anjo de Deus na tua vida. Amém? Posso ouvir um amém, queridos? Mas existem anjos. E o autor falou que Jesus é maior do que os anjos. Era importante ir no templo, mas ele fala que Jesus é maior do que o templo. É importante dar ofertas, mas Jesus, ele deu a maior oferta, porque ele deu a sua vida por nós. Então esse autor, quando ele fala dessas coisas do Antigo Testamento, ele explica, dizendo que Jesus agora substituiu tudo isso.
que essas coisas eram sombras, eram modelos, porque a plenitude da revelação de Deus se deu em Jesus Cristo. E ele começa a falar acerca dessas questões. E quando ele chega no capítulo 11, que é o capítulo que eu vou ministrar agora para vocês, ele vai falar acerca do nosso relacionamento com Deus. E quando ele fala do nosso relacionamento com Deus, ele vai dizer que o nosso relacionamento com Deus, ele não se dá na perspectiva visual. Eu não vejo Deus. Diferente das divindades, diferente de tantas outras coisas que existem, tantos outros cultos que existem, nós não servimos a Deus porque nós enxergamos Deus. Nós não servimos a Deus porque aqui na frente tem uma imagem de escultura que representa a Deus. Esse Deus que nós servimos, que está aqui e que é real, quem já sentiu Deus aqui nessa noite? Diga amém. Então Deus está aqui. Se você chorou em algum momento desse culto, se você sentiu alegria em algum momento desse culto, se você foi tocado em algum momento desse culto, é porque Jesus tocou em você. E esse Jesus, esse Deus, ele não se dá visualmente. O autor vai dizer que nós só podemos relacionar com ele se nós tivermos, coloca para mim no versículo 1, irmã, se nós tivermos a fé, se a gente consegue viver na fé. Então ele vai dizer que primeiro, nós somente nos relacionamos com Deus se tiver fé para isso. Se você não tiver fé, você não consegue. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem entendeu? Diga amém. É impossível. Mas ele estava escrevendo para pessoas que estavam numa perseguição. E sobre isso ele fala também. Ele vai dizer que a gente só resiste às perseguições se tiver fé. Ele vai dizer que no final dos tempos nós só vamos permanecer aos pés de Deus, fazendo a vontade dele, se a gente tiver fé para isso. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E antes que alguém perguntasse, mas o que é fé? Ele explicou o conceito fé. E eu pedi para a irmã colocar o versículo 1, porque está aqui no versículo 1. Ele vai dizer que fé, em primeiro lugar, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele está falando sobre o esperar. Então fé nada mais é, em primeiro lugar, esperar. Repita comigo: fé é esperar. Esperar o que, pastor? Esperar, que é difícil. Esperar, que é algo que ninguém gosta. Esperar, que é algo que traz ansiedade. Eu particularmente, que tenho que lidar com ansiedade muito forte em mim, não é fácil esperar. É muito comum você começar a orar por uma pessoa e você querer o resultado da oração imediato, e nem sempre acontece imediato. Às vezes você tem que orar e tem que esperar o tempo de Deus agir na vida dessa pessoa. Quem entendeu? Diga amém. Às vezes nós oramos por uma porta de emprego, por uma situação. Talvez você está com um problema lá no seu trabalho e você está orando porque você tem sido perseguido lá. E Deus fala: espera, porque eu vou fazer o melhor. E nós queremos para hoje, mas fé está totalmente relacionado a esperar. Não é pressa, não é para ontem, não é pegar atalho, é esperar em Deus. Mas quando você espera em Deus, Ele prepara o melhor dele para a tua vida. Por isso, se hoje você está ansioso ou preocupado, espera no Senhor e Ele vai fazer o melhor na sua vida, no tempo dele. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Amém. Então ele fala, em primeiro lugar, esperar. E a segunda parte do conceito, que ele dividiu o conceito em duas partes, ele fala que a primeira está relacionada àquilo que nós esperamos, e em segundo lugar, é a prova das coisas que não se veem.
Ele vai dizer: nós vamos lidar com coisas que nós não estamos vendo. Nós vamos esperar em situações que a gente não vai chegar a nada. Essa semana vai ser uma semana de provisão. Quem quer dizer amém? Amém. Mas eu não estou vendo de onde vai vir, pastor. Eu sei. Mas vai chegar. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai chegar. Amém, queridos? Eu estou orando por uma situação, eu não estou vendo mudança, mas vai mudar. Eu creio que vai mudar. Isso é fé. Se eu for fazer algo somente me baseando naquilo que eu estou vendo, eu não vou fazer. Se eu olho e tiro as minhas conclusões apenas por aquilo que eu vejo, eu desisto. Porque as pessoas, pastor, estão parando, porque elas estão olhando para o homem. Por que as pessoas estão parando? Porque elas estão olhando para os seus problemas apenas. Porque as pessoas estão desistindo, porque elas não conseguem enxergar pelos olhos da fé. Eu olho para você, eu talvez não consiga enxergar a obra de Deus, mas Deus está fazendo algo tremendo na tua vida. Queridos, quando a gente comprou esse prédio aqui, e eu levava as pessoas lá para ver o prédio, eu chegava para as pessoas, eu falava assim: olha, aqui vai ter uma pia bem grande aqui, ó. Mas não tinha pia, mas eu já estava enxergando a pia. Posso ouvir amém, queridos? Aqui vai ter uma pia bem grande aqui, ó. Ela vai daqui, ela vai até ali. Vai ser uma pia assim, vai ter uma torneira assim, aquela que a gente consegue movimentar. Não tinha, mas eu já estava enxergando. Quem entendeu, diga amém. É assim que tem que ser na tua vida, pastor. Eu não estou vendo, mas é pelos olhos da fé. Aqui, ó, Deus vai dar, aqui Deus vai fazer. Eu estou vendo meu filho aqui do meu lado, eu estou vendo a minha esposa aqui do meu lado, eu estou vendo na minha vida a restauração de Deus. Eu não estou vendo com os olhos carnais, mas é pelos olhos da fé. Eu vejo o agir de Deus na minha vida. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aleluia. Eu já me vejo formando. Eu já me vejo na minha casa. Deus vai me dar minha casa. Que igreja, diga amém. Eu já me vejo aqui. Eu já vejo Deus me dando esse carro aqui, pastor. Já comprei até o chaveiro já, porque eu já vejo que Deus vai me dar. Posso ouvir amém, queridos? Isso é fé. Eu já vejo o que Deus vai fazer com os olhos da fé. E quando ele fala desse conceito, dividindo ele em duas partes, ele vai falar o seguinte: para que fique mais claro para vocês, eu vou citar exemplos de pessoas, eu vou citar exemplos de homens e de mulheres que viveram esse relacionamento com Deus, que viram Deus fazer coisas maravilhosas pela sua palavra. E ele vai dizer